frase muito importante, que remete, inclusive, a uma outra passagem evangélica, que também Kardec analisou, que muitas vezes, como a gente sabe, Kardec pensou alguns trechos dos evangelhos para analisá-los à luz da doutrina espírita que estava nascendo e também procurando preservar aquilo que chamamos de moral espírita, que não deixa de ser uma moral cristã, mas sem a maneira, digamos, não diria artificial, mas sem determinadas imposições que os contextos muitas vezes colocaram. E aí nós começamos com esse termo, ajuda-te que o céu te ajudará. E aí a gente já começa a pensar que a gente não consegue receber uma ajuda, seja lá de quem quer que venha, sem nossa própria ação. Então, é preciso que nós também façamos a nossa parte, porque é assim que funciona o mecanismo divino. Muitos de vocês provavelmente ligarão a chamada lei de atração, a gente costuma chamar também aqui de lei de causa e efeito, mas basicamente não há uma coisa que funcione sem haver também da nossa parte uma forma de ação. E aí a gente começa a ler um pouquinho mais da frase. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer um uso das faculdades que possui. E aí nos faz lembrar também um pouco de todas as nossas potencialidades. Todos nós temos aqui, pelo menos quem está vendo aqui, consegue ouvir, consegue enxergar, consegue sentir olfato, consegue ter tato, consegue, enfim, ter paladar. Todos esses sentidos estão aqui para nos auxiliar de alguma forma. Como também nós temos inteligência, nós temos sentimentos, que são para ser desenvolvidos e educados. E também temos as nossas sensações, alguns aqui, por exemplo, têm uma mediunidade ostensiva, outros têm uma mediunidade, digamos, bem restrita, mas todos nós temos esse contato, ainda que intuitivo, com os irmãos superiores que tentam nos ajudar. E o bom do processo de educação que a doutrina espírita nos transmite, outras doutrinas também, mas a nossa, digamos, vai direto ao ponto, é a questão de conseguirmos manter essa conexão com os espíritos superiores. Eles estão sempre ao nosso redor, estão sempre procurando nos ajudar, estão sempre ali procurando nos mostrar o caminho. Só que muitas vezes negligenciamos essa atenção. Muitas vezes nós simplesmente preferimos seguir aquilo que nós achamos de acordo com nossos interesses imediatos, às vezes com os nossos interesses mais próximos, sem levar em conta o quanto nós ainda podemos aproveitar com essa conexão. E os espíritos estão sempre procurando nos ajudar, mas infelizmente estamos nessa situação. E aí, continuando um pouco mais da frase. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre sem despender o mínimo esforço. E aí nós lembramos que na Gênese, Kardec faz todo um trabalho sobre a palavra milagre, que lá ele trabalha milagre lembrando do sentido original, que milagre seria basicamente uma coisa admirável. Ou seja, não temos nenhuma derrogação de nenhuma lei da natureza. E é essa concepção, ou esse sentido que foi ganhando aos poucos por conta de determinados acontecimentos. E que hoje, com a doutrina espírita, a gente consegue entender que milagres, em termos de sentido de derrogação de lei da natureza, não existe, mas sim leis que ainda não eram conhecidas. Então, nós podemos dizer que milagres existem. Por exemplo, o milagre de respirar, o milagre de poder acordar, poder levantar de nossas camas, poder trabalhar, vivenciar um momento com as nossas famílias, podermos realizar nossas atividades, termos os nossos lares, podermos contar com alimento na mesa, podemos contar com tantas outras dádivas e que muitas vezes, se pararmos para pensar, infelizmente outras pessoas não as têm da maneira como seria mais interessante. Porque, afinal, nós produzimos alimentos para toda a humanidade. O que falta ainda é a noção de supérfluo
e de necessário, e que a gente, infelizmente, ainda não desenvolveu da melhor maneira possível. Mas, de qualquer forma, devemos sempre nos lembrar de que os momentos pelos quais nós estamos passando, como, por exemplo, este momento, ver ali, por exemplo, pessoas dizendo saudades, saudade da casa espírita, saudade de abraçar, de beijar, de estar com amigos, isso também faz parte desse processo. Então, são determinadas coisas que fogem ao nosso ambiente. O que foge ao nosso alcance, entregamos para Deus, daí está a oração da serenidade, que nos ajuda a entender exatamente onde se coloca cada coisa. E aí, só para lembrar, vocês devem conhecer, que é bem conhecida, né? Concede-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós podemos modificar. Não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. Que coisas que podemos modificar, por exemplo? Podemos modificar o nosso egoísmo, podemos modificar a nossa maneira de enxergar as coisas, podemos modificar, por exemplo, o nosso olhar sobre o outro, procurar enxergar o outro como irmão, procurar enxergar o outro como uma pessoa, também um espírito imortal. E aí entender o irmão realmente como irmão, porque afinal todos somos irmãos, filhos de Deus, mesmo aquela pessoa que a gente mais odeia. Tá aí uma outra coisa, mudar o nosso olhar para aquela pessoa que nos odeia, olhar para uma pessoa que carece de lições morais, lições evangélicas, e direcionar para ela, por exemplo, uma oração. Tentar não sentir ódio, nem rancor, nem raiva, mas direcionar esse amor. Isso tudo são milagres que vamos conseguir fazer, e não com derrogação da lei da natureza, mas com coisas admiráveis. E aí vamos ter esse ajuda-te que o céu te ajudará, porque passaremos a não mais odiar, mas entender o sentido de se amar aos nossos inimigos, poder transmitir para eles pensamentos positivos, transmitir para eles o melhor possível, como aqui também estamos tentando neste momento. Eu acredito que cada um de nós esteja transmitindo também esta energia, e nessa troca nós vamos transmitindo bons pensamentos, bons fluidos para nossos lares, onde nós estamos neste momento, ou seja lá, se alguém por acaso teve que sair do seu ambiente familiar. E, é claro, na convivência também vamos levando tudo isso sempre da melhor maneira possível. Mas o que é mais importante para cada um de nós é entender que nenhum esforço acontece sem esse movimento interno. Nem a chamada reforma íntima, que é o que, por exemplo, tem alguns autores que preferem o termo autoeducação, que é mais abrangente. Mas é importante, da nossa parte, procurar abrir as nossas mentes e procurar transmitir sempre o melhor possível. Se não for possível, oremos. Mas isso já faz parte dessa quantidade de coisas admiráveis que nos permite. Esse pensamento que nós produzimos, quanto mais pudermos elevar, menos essas coisas materiais procurarão nos afetar. E aí conseguiremos também superar não somente esse momento difícil, mas também teremos condições de trabalhar da melhor maneira possível o nosso amor ao próximo, enxergar o próximo como um irmão, vivenciar a caridade, o amor, a fraternidade em todos os momentos, e perceberemos o quanto o céu nos ajudou, o quanto eles nos permitiram vencer todas as nossas próprias dificuldades.